Fala terceirão, beleza? Como estão as coisas por aí? Pessoal, hoje a gente vai começar os nossos estudos em artes. Vamos falar sobre teatro no Brasil. Então nós vamos ver como todo se originou, tá? A gente vai estar vendo hoje até como é que foi o início do teatro até o século XIX aí. Então vamos ficar bem atentos que nós vamos estar seguindo de acordo com o livro, porque tem alguns pontos importantes que é importante a gente destacar na aula de hoje. Vamos lá então? É, Aqui, pegando pelo livro, gente, nós estamos aqui na página 54, tá? E a gente vai estar comentando sobre como foi a criação do teatro da catequese, tá? De catequese e o teatro popular. Vamos lá, então? Tudo iniciou aí no século XVI, viu, gente? Onde a atividade teatral ela foi utilizada pelos jesuítas como parte do processo de catequização e instrução religiosa de índios e de colonos. A preocupação dos jesuítas era muito mais religiosa do que artística. Essas peças teatrais eram encenadas em praças, ruas, em qualquer estabelecimento educacional, com o objetivo mesmo de ensinar a cultura, né, do povo português, lógico, né, gente, já introduzindo mesmo a cultura de Portugal, a gente sabe disso. E um detalhe curioso aí é que essas peças teatrais eram escritas pelos próprios padres com elementos da cultura local. Então, além de colocar um pouco da cultura também predominante de Portugal, era colocado detalhes para que os índios pudessem aprender um pouco mais da cultura do local em que eles estivessem. Muitas vezes eram escritas em tupi ou mesmo em espanhol. Então, olha só que interessante aí. Os personagens eram santos, demônios ou imperadores. Alguns elementos, né, os personagens existentes aí nessas peças de catequese. Os atores eram todos amadores que atuavam muitas vezes de improviso. Então, os índios, se estivessem por ali, já seriam, então, esses atores de improviso que existiam nessa época. As guerras contra franceses, holandeses e outras revoltas causam a decadência da vida cultural. Então, por conta dessas guerras históricas aí que vivenciaram, né, nós chegamos até a estudar aí sobre essas guerras contra franceses, holandeses que o Brasil vivenciou. Essa vida cultural ela vai cair de vez, não vai se ter tanta produção assim. O teatro jesuíta foi exercido com menor intensidade. Roma não apoiava esse tipo de iniciativa de gênero, né? Aí está comentando aí que, no caso de Roma, não apoiava, não gostava de diminuir essa intensidade aí, esse tipo de manifestação cultural. Não houve renovação no campo teatral e outras manifestações populares, como os folguedos, que é uma mistura de teatro com dança e música folclórica, que se tornaram um acontecimento cultural no Brasil colônia, né? Então, não se teve uma grande mudança no campo teatral e outras manifestações aí, ó, como o folguedo, ainda vai se ter, mas não vai se ter com tanta intensidade durante esse período de guerra. Os rituais que oscilavam entre o religioso e o profano firmaram-se como atividades lúdicas e de divertimento popular. Então, olha só que interessante. Esses rituais aí entre o ritual religioso e aquele ritual profano acabou sendo uma espécie de brincadeira existente para mostrar essa diferença de cultuamento aí, tá? E era uma forma do povo se divertir nessa época. No carnaval, as pessoas desfilavam mascaradas e fantasiadas e até mesmo tocando instrumentos. Então a gente está vendo aí, ó, com uma obra de Debré, né? Debré que passou pelo Brasil e registrava através de suas pinturas, seus desenhos, o cotidiano do Brasil colônia. Então a gente está vendo aí né, as pessoas festejando, a forma de carnaval que existia até então nesta época, tá? Aqui a gente vai ver como é que foi o início do Teatro Nacional, que vai começar aí no século XVII. Essas peças teatrais vão ser ainda mais divulgadas, né? Vai ter uma frequência muito maior. Os palcos de tablados que eram montados em praças públicas foram aos poucos substituídos por construções de casas de ópera ou casas de comédia. Olha só que interessante. Antigamente, né, bem lá no início, né, já que o teatro era feito nas ruas, eram feitos de tablado. Então vocês imaginam aí os tablados de madeira nos locais abertos. E aí,
né, até então esses tablados que existiam nas praças públicas vai deixar de existir, vai ser construído essas casas de ópera, ou então as casas de comédia onde que eram feitas tanto apresentações de ópera quanto de teatro também. O repertório tinha clara influência estrangeira no teatro brasileiro dessa época, lógico, né? Por que vai ter essa influência estrangeira? Porque as novidades que se vinham da Europa eram muito mais importantes, né? E eram incorporados para serem utilizados no teatro aqui no Brasil dessa época. Dentre os nomes de autores mais frequentes estavam de Molière, Voltaire e Maffei, tá? Os nomes aí famosíssimos desses autores aí. Alguns nomes nacionais presentes nessa época: Luiz Alves Pinto, que escreveu a comédia em verso Amor Mal Correspondido, Cláudio Manuel da Costa, que escreveu poemas que foram representados em todo o país, e Inácio José de Alvarenga Peixoto. Com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808, a vida teatral, bem como a vida cultural da colônia, tiveram modificações. Então, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, nós já vamos ter grandes modificações. Então, essa vida cultural aí, com a vinda da família real em 1808, vai trazer modificações importantes. Olha só que interessante aí, ó. A música e o drama foram estimulados. Tanto é que, em 1813, foi inaugurado o Teatro Real São João. Olha como a vinda aí da família real vai trazer grandes modificações na música, no drama, no próprio teatro, né? Já com essa construção do teatro em 1813. A fachada do local assemelha-se à do Real Teatro de São Carlos, em Lisboa. Então, olha só que interessante, a mesma fachada desse Real Teatro de São João aí, que existe lá em Lisboa, é muito parecido com a arquitetura feita do Teatro Real São João aí, tá? Olha só que interessante, que existe no Brasil. O teatro acomodava 1.020 pessoas na plateia e possuía camarotes. Olha só que interessante, hein, gente? Que bacana aí como que essa construção já era inovadora para essa época aqui. Em 1824, ele foi incendiado. Após várias reconstruções, em 1923, o teatro passou a se chamar Teatro João Caetano, tá? Então aqui a gente tem aqui um detalhe aqui do Teatro Imperial, 1935, mais ou menos a fachada aqui, dá para vocês perceberem como era feito esse teatro. Com a agitação política pela independência do Brasil, as plateias foram tomadas por um sentimento de nacionalismo. Iniciou-se a transição para um teatro nacional, olha só que bacana. Em 1863, organizou-se o primeiro elenco brasileiro, com atores estrangeiros, começaram a ser substituídos por brasileiros. Então essa ideia de nacionalismo, a procura pela independência do Brasil, olha como que essa linha artística ela vai ser modificada conforme os acontecimentos históricos estavam afetando a vida em sociedade nessa época. Então aqui a gente já vai ter aquele sentimento de nacionalismo, de desgarrar de tudo que vinha de Portugal e criar algo nosso, das nossas raízes mesmo. Essa ideia de independência mostra que claramente até o lado artístico queria se desgarrar de Portugal, que queria criar algo feito, né, por nós brasileiros. A literatura dramática brasileira ainda era embrionária, então a literatura dramática do Brasil ainda estava bem no início, não era muito forte. A literatura estrangeira era muito forte aqui. Sob influência do romantismo, destacou-se o romancista Joaquim Manuel de Macedo, né, que é um principal nome aí do romantismo até então. Além disso, Martins Pena, com a comédia O Juiz de Paz da Roça, foi muito importante para a consolidação da comédia de costumes, como gênero preferido do público. Então, aí, olha só que interessante, Martins Pena vai trazer para a gente essa ideia de comédia. Essa comédia de costume é um tipo de comédia que era demonstrado de uma forma do cotidiano do brasileiro. Fazer piada com o cotidiano do brasileiro. E isso se tornou uma espécie de grande atração para o público daquela época. Porque o público assistia a peça, via ali então situações que acontecia com eles mesmos, no dia a dia deles. Então isso chamou muita atenção do público. Suas peças estavam integradas ao romantismo,
portanto, eram bem recebidas pelo público, que, por sua vez, estava cansado do formalismo clássico anterior. Então, olha só que bacana, o público brasileiro, eles estavam cansados daquele estilo artístico de apresentação que vinha da Europa. Então, eles queriam algo inovador. Então, essas comédias trouxeram um certo alívio para o povo também que assistia, porque era algo novo, era engraçado, então eram elementos que faziam a diferença nessa época. O Martins Pena é considerado o verdadeiro fundador do Teatro Nacional, pela quantidade. Em quase 10 anos, ele escreveu 28 peças e qualidade, né, da sua produção. Então as pessoas gostavam tanto que o Martins Pena via ali o quanto as pessoas gostavam de suas apresentações e durante 10 anos ele escreveu 28 peças para o público. Sua obra, pela grande popularidade que atingiu, foi muito importante para a consolidação do teatro brasileiro. Então Martins Pena aí vai trazer essa nova forma de ver o teatro nas mãos de um brasileiro, né? Então isso é muito bacana e trouxe a ideia da comédia, principalmente para que as pessoas possam rir diante das situações do dia a dia, né? Então, muito bacana a ideia aí do Martins Pena de trazer essa inovação para a época. O realismo no teatro do século XIX no Brasil, que aqui a gente vai ver só o início, né? Na próxima aula nós já vamos ver mais alguns detalhes importantes desse tipo de teatro que veio até então no século XIX. A gente vai falar sobre o realismo aí no teatro brasileiro, que vai surgir aí na metade do século XIX. O objetivo de colocar o realismo no teatro era o seguinte, o objetivo de revelar o cotidiano da sociedade brasileira. Então era colocado, olha só que interessante, vai contar aí também sobre o cotidiano da sociedade, mas de uma maneira diferente. Os conflitos psicológicos e os problemas sociais vão ser os temas centrais do teatro brasileiro. Olha só que interessante. Martins Pena começou a mostrar detalhes aí interessantes, né, do modo de viver do povo de uma maneira engraçada, utilizando a comédia. Já o realismo no século XIX já vai trazer para a gente os temas centrais do teatro brasileiro, que são os conflitos psicológicos, né, os problemas que afetam o modo de pensar do povo brasileiro e também isso aí, ó, os problemas sociais. Quais são os problemas que estão afetando a vida em sociedade? Então isso, o teatro, ao mesmo tempo que as pessoas assistiam, as pessoas também aprendiam a entender, a fazer uma crítica em relação ao que estava acontecendo e afetando a vida em sociedade. Os dramas de casaca e as comédias de costumes eram as experiências realistas. Entretanto, foi com Arthur Azevedo que uma nova estética brasileira chegou ao auge, o gênero de revista, tá? Então, olha só que interessante, a gente vai finalizar nossa aula de hoje com essa introdução do quanto esse realismo vai trazer um grande questionamento para o povo que assistiu o teatro, né, desses problemas que afetavam a mente do brasileiro nessa época, na metade do século XIX, e quais eram os problemas sociais que estavam afetando a vida em sociedade. Então, ao mesmo tempo que fazia uma comédia em cima desses temas, era representado também dramas para que as pessoas pudessem repensar um pouco sobre tudo isso que estava acontecendo no país e que afetava a vida em sociedade, tá bom? Então aqui a gente está vendo aqui uma foto, né, da Companhia de Revistas de Walter Pinto, Teatro Recreio, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então a gente vai estar vendo aí mais detalhes aí sobre esse gênero aí chamado de revista do Arthur Azevedo na próxima aula, tá bom, turma? Espero aí que vocês tenham gostado aí de saber algumas informações sobre a origem do teatro no Brasil, que vale muito a pena a gente procurar entender como tudo isso se fortaleceu desde o Brasil colônia. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Temos aí atividades para fazer sobre essa aula de hoje e aguardo aí as atividades também, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.